Descubra o incrível mundo dos golfinhos. E aí, galera? Prontos para desbravar um canto super especial do nosso planeta azul? Vem com a gente nessa aventura. A gente vai mergulhar fundo, lá onde o sol beija o mar. É aqui que vivem algumas das criaturas mais inteligentes do oceano. São eles, os golfinhos. Eles saltam e brincam nas ondas, nadam com uma elegância e uma força que só vendo. O mundo deles é cheio de maravilhas. Cola na gente pra gente descobrir tudo sobre esses mamíferos marinhos incríveis. Vocês vão ficar de queixo caído com o que vão descobrir sobre eles. Os golfinhos conquistam nossos corações e mentes há séculos. Os marinheiros contavam cada história deles acompanhando os barcos, uma figuraça. E os cientistas, então? Vivem estudando a inteligência fora de série desses bichos. Os corpos especiais deles. Os golfinhos têm corpos que são perfeitos para nadar. Eles têm o formato de um torpedo. Esse formato é chamado de hidrodinâmico. Ajuda eles a deslizar pela água com muita facilidade, que nem quiabo. A pele deles é outra característica incrível. É bem lisa e parece borracha ao toque. Essa pele lisinha também ajuda eles a se moverem rapidão no oceano. A maioria dos golfinhos tem cores que ajudam eles a se esconderem no oceano. Muitos têm um tom de cinza nas costas. A barriga deles geralmente é branca ou de uma cor mais clara. Esse padrão é chamado de contrassombreamento. A cabeça de um golfinho é muito especial. Muitos golfinhos têm uma testa arredondada. Essa área é chamada de melão. Os golfinhos usam o melão para ajudar na ecolocalização. O orifício respiratório fica no topo da cabeça. Mais sobre os corpos dos golfinhos: nadadeiras e caudas. Os golfinhos têm várias nadadeiras que os ajudam na água. A nadadeira nas costas deles é chamada de nadadeira dorsal. Essa nadadeira ajuda eles a manterem o equilíbrio enquanto nadam, tipo uma quilha de prancha de surf. O formato e o tamanho da nadadeira dorsal podem ser diferentes. Varia entre os diferentes tipos de golfinhos. Os golfinhos também têm duas nadadeiras nas laterais. São chamadas de nadadeiras peitorais. Essas nadadeiras são como os braços deles. Eles as usam principalmente para se direcionar, tipo um volante. A parte mais poderosa de um golfinho para nadar é a cauda. A cauda do golfinho termina em duas partes planas, chamadas lobos caudais. Os golfinhos movem suas caudas fortes para cima e para baixo. Esse movimento potente os impulsiona pela água. Permite que eles nadem em alta velocidade, mais rápidos que muito peixe por aí. Oceanos e rios. Os golfinhos são encontrados em muitas águas diferentes por todo o nosso planeta. A maioria dos golfinhos vive na água salgada dos oceanos. Eles podem ser encontrados em águas frias perto dos polos. E também vivem em águas quentes e tropicais perto da linha do Equador, tipo o nosso litoralzão. Alguns golfinhos preferem ficar numa área só, mais caseiros. Outros tipos de golfinhos podem viajar longas distâncias, verdadeiros mochileiros dos mares. Muitos tipos de golfinhos vivem em áreas costeiras. Isso significa que eles ficam relativamente perto da costa. Você pode encontrá-los em baías, lagoas e estuários. Estuários são onde os rios encontram o mar, tipo ali em Cananéia, sabe? Outros golfinhos são criaturas do oceano aberto. Eles vivem longe da terra, em águas bem profundas. Esses golfinhos oceânicos costumam ser maiores. Incrivelmente, nem todos os golfinhos vivem no oceano salgado. Existem alguns tipos especiais de golfinhos que vivem em água doce. São os famosos botos, como o boto cor-de-rosa da Amazônia. Seção 5. Nadadores espertos. Coisas legais que os golfinhos fazem. Uma das coisas mais incríveis que os golfinhos conseguem fazer é a ecolocalização. É um sentido especial. É como se eles enxergassem com o som, tipo um superpoder.
Os golfinhos emitem barulhinhos, uns cliques. Esses sons viajam pela água. Quando os sons atingem um objeto, como um peixe ou uma pedra, eles ricocheteiam. O golfinho ouve esses ecos. Os ecos dizem ao golfinho o tamanho, a forma e a distância do objeto. Imagina só que GPS natural! Os golfinhos são caçadores muito espertos. Eles têm muitas táticas diferentes para pegar comida. Alguns golfinhos trabalham em equipe, tipo um time de futebol bem entrosado. Eles podem cercar um cardume de peixes. Aí eles encurralam os peixes, formando uma bola. Cap 2. Os golfinhos são famosos por seus saltos e acrobacias cheios de alegria. Eles frequentemente saltam bem alto para fora da água. Conseguem girar no ar ou dar piruetas. Um verdadeiro show. Seção 6. O bate-papo e a brincadeira dos golfinhos. Como eles vivem juntos. Os golfinhos são animais muito sociáveis, adoram uma galera. Eles geralmente vivem em grupos. Esses grupos são chamados de pods ou bandos. O tamanho de um bando pode variar. Alguns bandos são pequenos, com apenas alguns golfinhos. Outros podem ser bem grandes, com centenas de golfinhos, uma verdadeira multidão. Viver em grupo ajuda bastante. Eles conseguem caçar juntos de forma mais eficiente. E também podem se proteger de predadores, como os tubarões. A união faz a força, né? Os golfinhos se comunicam de várias maneiras. Eles fazem um monte de sons diferentes. Usam cliques para a ecolocalização, como a gente já aprendeu. Eles também fazem sons de assobio. Cada golfinho tem seu próprio assobio especial. É o chamado assobio de assinatura. É como se fosse o nome deles. Cada um tem o seu. Seção 7. Golfinhos, guardiões do mar. Os golfinhos têm um papel muito importante na cadeia alimentar do oceano. A maioria dos golfinhos são predadores. Eles caçam peixes, lulas e crustáceos. Um verdadeiro banquete. Ao comerem esses animais, os golfinhos mantêm as populações em equilíbrio. Sem golfinhos, algumas populações de peixes cresceriam demais. Isso causaria problemas no ecossistema marinho. Populações saudáveis de golfinhos significam um mar equilibrado. Os golfinhos são uma espécie indicadora. A saúde deles reflete a saúde do oceano. Se estão saudáveis, o ambiente também está. Se estão doentes, é um alerta. Pode significar poluição na água, ou problemas com as populações de peixes. Vamos cuidar melhor dos nossos oceanos. Seção 8. Segredos surpreendentes dos golfinhos. Curiosidades. Aqui vai uma curiosidade bem interessante sobre como os golfinhos dormem. Eles não dormem como a gente. Os golfinhos precisam continuar respirando ar. E também precisam ficar de olho nos perigos. Então, eles têm um jeito especial de descansar. Eles deixam uma metade do cérebro dormir de cada vez. A outra metade fica acordada. Que loucura, né? Isso significa que um olho fica aberto e o outro fechado. Isso permite que eles fiquem alertas. Eles ainda conseguem nadar devagar e subir para respirar. Isso é chamado de sono de ondas lentas unihemisférico. Os golfinhos estão entre os poucos animais que conseguem se reconhecer no espelho. Super inteligentes. Os cientistas já testaram isso. Eles colocam uma marca no corpo de um golfinho. Aí o golfinho se olha no espelho. Seção 9. Proteja nossos amigos de nadadeiras. Por que os golfinhos precisam da nossa ajuda? Apesar da inteligência deles, os golfinhos enfrentam muitas ameaças hoje. As atividades humanas são a maior causa. Precisamos fazer nossa parte. A poluição é um problemão. Produtos químicos e plásticos prejudicam os golfinhos. Eles podem ficar doentes e também podem ficar presos em lixo plástico. As redes de pesca são outra ameaça. Os golfinhos podem ficar presos em redes. Isso é chamado de captura acidental e pode levar ao afogamento. A perda de habitat também os afeta.
As mudanças climáticas impactam os golfinhos. As temperaturas dos oceanos estão subindo. Isso pode afetar os lugares onde vivem e mudar a distribuição da comida. Os cardumes podem se mudar para águas mais frias. Os golfinhos podem ter que viajar mais longe para encontrar comida.